Gente, boa tarde, tudo bem? Agradecemos a presença de todos aí nessa tarde de sábado. Para os acompanhantes, para aqueles que assistiram o filme, a gente vai servir agora uma rodada de chopp Brahma para entrar no clima. Estou brincando, não temos recursos para isso. Mas gostaríamos de iniciar esse bate-papo, que vai contar também com a contribuição de vocês, perguntando inicialmente para a Iná, para a Irma, o que vocês têm, né, para iniciar a nossa prosa, o que chamou a atenção de vocês nessa obra, o que pode ser extraído no primeiro momento para a gente começar a entabular essa conversa. Quer começar, Tainá? Boa tarde. Primeiramente, obrigada por todo mundo estar aqui. Segundo, esse filme é um filme que eu gostei muito, foi muito diferente assistir, eu não conhecia antes do convite do Cine Barão, mas foi muito bom porque, como o tema que o John propôs pra gente, verdades possíveis no cinema brasileiro. É isso que esse filme traz. Ele traz quem somos os brasileiros na época da década de 80, né? Quem eram, o que eles faziam, o que eles buscavam, quais eram as revoluções. E eu acho que o filme traz muito isso na figura, principalmente aí do Zeca. Eu acho que traz mais na figura do Zeca, a figura da Ana um pouquinho mais conservadora aí em desconstrução. Ela vai mudando ao longo da história, né? Então eu acho que a gente podia iniciar por isso, por quem eles são, o que eles buscam e de onde a gente está. O que esse bar representa também. Tarde, amantes da sétima arte, eu falo Ayrton, agradeço a presença de todos. Isso aqui é um Avengers dos anos 80, porque a quantidade de rostos que eu reconheci na minha infância, nos anos 90, é inacreditável. Um ano antes, em 82, tínhamos o Rio Babilônia, também outro Avengers parte 1, esse aqui é o parte 2. Porque é inacreditável como que o Carvana conseguiu reunir tanta gente num lugar tão pequeno e fechado de uma maneira brilhante. Minha expectativa com o filme era muito alta e foi conseguida. Eu gostei bastante, achei interessante o jeito como mostra o Rio de Janeiro nos anos 80, que é particularmente a década que eu mais gosto, e como mostra aquilo que eu sempre imaginei que fosse. Eles estavam em ebulição, era o fim do regime militar, da ditadura, estavam numa situação onde liberdade estava cantando, a questão indígena era muito forte, como o menino falou para mim ontem, e eu achei muito bom o filme. E eu gostaria também de recomendar um outro filme que fala sobre, também com vários atores, que se eu não me engano é o Quando Sem Salvar a Luta, que fala também dessa questão de desconstrução que você falou, se não me engano, com a... Eu não lembro se é com a Manu Mader ou com a... Agora não vou lembrar o nome da atriz, mas enfim, é um filme também que fala sobre desconstrução por conta da questão dos anos 80. Agora eu passo a palavra para aqui. Sim, eu concordo. É brilhantíssimo o que o Carvana fez de reunir tanta gente no espaço pequeno. A gente que trabalha com audiovisual, a gente sabe que é muito difícil essa realidade. Eu imagino que, na época, com recursos também, deve ter sido um desafio para o Carvana, mas ele conseguiu brilhantemente. E esse, até trazendo para a narrativa, o lugar ser tão pequeno faz todo sentido, porque ali, naquelas poucas pessoas que se conheciam entre si, que eram artistas, que buscavam coisas, eles construíam um Brasil diferente, eles faziam a revolução, eles buscavam lutar pelo que eles acreditavam, cultura indígena. Então, é um projeto que, quando a gente escuta a personagem da Lina falando, a gente fala que não tem pé nem cabeça, né? Ir para o meio do mato fazer teatro. Quem faria isso? No meio da ditadura militar. Quem faria isso? Mas eles fizeram, eles foram atrás e eles conquistaram, de certa maneira, a visibilidade que eles buscavam para a causa. Então, eu acho que mostrar essa coragem no cinema, mostrar essa coragem para o povo, ajudou todos a perceberem e, nossa, somos capazes, é possível isso acontecer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês acham que o Bar Esperança ele era um lugar de utopia nesse momento, nesse contexto histórico do Brasil?
John, eu acho que até certo ponto poderia ser uma utopia. Muitos ali viviam aquele momento do bar e depois voltavam para suas casas, trabalhando na televisão, no estúdio, seguindo o governo, seguindo o que eles tinham que fazer, os deveres financeiros, a vida real, os problemas reais. Mas, ao mesmo tempo, muitos ali, como esse grupo teatral que foi até os indígenas, queriam que isso fosse além do Bar Esperança, queriam que isso virasse uma realidade e não só uma utopia. Né? Eu acho que não é uma utopia. Acho que eles viviam na vida que eles queriam viver e não podiam viver por conta da situação do país. Então, por exemplo, eles faziam o que era considerado o subversivo, entre aspas, ali no bar. Então, a partir do momento que o bar fecha, perde totalmente o sentido para eles. Por isso que eles ficaram naquela situação de vende, não vende, vai, não vai. E que, infelizmente, virou um shopping center, porque era comum nos anos 80 ter um shopping center. Shopping center é o que antigamente era o hipermercado, depois supermercado, hipermercado e depois o shopping center. Estava começando nos anos 80. McDonald's em Ribeirão em 89 no Ribeirão Shopping. Então, eles tinham medo de perder um lugar onde se sentiam pertencentes. Entendeu? E eu acho que é isso também. Acho que a utopia é de viver aquilo que eles queriam ser e não podiam por conta do contexto. Posso dar minha contribuição também? Eu fiz uma leitura, talvez até parecida com a do Ayrton, tentando enxergar contradições, tentando enxergar paradoxos. Porque o nome do bar é Esperança. E os seus intelectuais, seus frequentadores, manifestam uma posição esperançosa? Eu não sei, porque muitos deles dizem o Rio vai virar merda, o mundo vai se acabar em volta, tá tudo uma merda. E eu acho que essa contradição expressa muito o que o Ayrton falou, que é esse momento histórico. A gente não pode perder de vista também esse contexto, que é 83. Qual é a situação, né? A gente está vindo pré-direta já. Existe aí um horizonte esperançoso, mas existem também os atentados promovidos pelas forças do Estado, o atentado da Rio Centro. Existem esperanças com anistia, mas foi uma anistia capenga. Existe uma esperança com a reorganização partidária, com o fim do bipartidarismo, mas ao mesmo tempo esfacelamento das forças de oposição. Quer dizer, uma abertura e um fechamento. Isso talvez se reflita um pouco nessas contradições do filme. Os próprios intelectuais estão ali dentro. Eles estão discutindo em algum momento a questão social. Esse é o ponto. Eu fiz um exercício, eu falei com o Ayrton, a primeira vez que a palavra democracia aparece no filme é com 1h36. E a democracia que é citada estão fechando o bar, estão atentando contra as nossas liberdades democráticas. Mas a democracia para eles estava circunscrita a qual realidade? A da boemia, do bar, a do carpe diem, né? Então, eu entendo que ali dentro eles queriam construir talvez uma utopia, mas era uma utopia hermética, era um domo, né? Estavam se fechando talvez a essa discussão mais ampla e candente do contexto. Também isso é nítido no filme, que a democracia que eles defendiam é a democracia do bar, não a democracia que estava começando. E outra coisa interessante também é o fato de as coisas darem uma volta, né? O filme tem um ciclo. Ela termina com o Carvana, com o neto do Daniel Filho, e depois descobre que o que ele falou é verdade. Então ela acaba como é que eu vou dizer? Ela começa a entender que o bar também é um lugar onde ela se sentia bem. E isso eu achei interessante no filme. Como você falou, ela se desconstrói, mas ela via a vida que ela levava antes era mais feliz do que ela achou antes. Então isso mostra como o bar ele meio que era parada obrigatória para todos aqueles personagens. Sem o bar, provavelmente a vida deles não ia ser daquele jeito. Sim, o bar era um local em que as coisas aconteciam para eles. Fora do bar, a realidade deles era completamente diferente. Era dura, era triste. E dentro do bar, eles podiam ser eles mesmos. Dentro de um contexto de ditadura, era ali naquele bar que eles poderiam
expressar a arte deles, principalmente, me referindo aos personagens intelectuais que estavam ali, e até mesmo aos nem tanto intelectuais, por exemplo, como a Cotinha. Ela é uma personagem que eu acho muito interessante quando ela se descobre no bar. Porque ela era uma pessoa contra o bar. O bar, para ela, era o sinônimo de perder o marido. E quando ela fala assim, não, eu vou entrar, e se encontrar ele de novo, eu vou fazer um show de striptease, eu vou estar aqui, eu vou me fazer presente, me colocar nesse lugar, ela se encontra não só no casamento, mas com ela mesma. E é uma coisa muito parecida com o que você comentou que acontece com a Ana. A Ana também, no começo, ela tem os receios, tanto que logo que acontece a crise do Zeca e eles têm a primeira briga, e ela fala, não, hoje eu não vou no bar, hoje eu não quero ir. E mesmo assim ela vai ficar fechada, mas vai. Porque é ali que ela se encontra, é ali que ela tem voz, de certa maneira, também. Fora dali, ela é o quê? Ela é a personagem da novela. Ela não é nem a Ana, ela é a Berenice. Todos querem até o mal dela pela novela, até pelo contexto da década. O que os brasileiros tinham se não a telenovela? O que os brasileiros buscavam se não saber o que vai acontecer na novela? E no bar, ela poderia ser ela mesma, ela poderia se encontrar com amigos, ela poderia se expressar. Então eu acho que esse espaço é muito isso. Aqui nós podemos existir. Eu acho interessante também que essas contradições elas permeiam muito o filme, né? Até a própria trajetória do Carvana é uma trajetória interessante, que ele começa na Atlântida na década de 50, fazendo um cinema mais popular, um cinema talvez mais orientado por uma proposta industrial, norte-americana, um entretenimento. Ele se envolve na década de 60 com o pessoal do cinema novo, que é um cinema mais político, engajado e tal. E é interessante perceber que a obra do Carvana, ela realmente transita nessas duas orientações. E esse filme traz isso também, né? Eu não sei, sinceramente, eu temo em afirmar se o Bar Esperança é um local de intelectuais. Se o Bar Esperança é um local de intelectuais, ele me parece mais um microcosmo de um Brasil, digamos, de uma certa, do ponto de vista etário, imagina, né? Estamos falando de um tema um bocado delicado, mas de uma maturidade ali, de uma certa maturidade, de um microcosmo dessa maturidade. E eu gostaria de destacar uma sequência que aponta para uma juventude que está surgindo fora desse contexto, né? Quando a gente vê aquela sequência na praia, é uma sequência que ela se inicia com a fala de um narrador de uma FM. Os meios de comunicação nesse filme, eles permeiam toda a narrativa, né? A televisão, o rádio, o FM prolifera na década de 80, né? E qual é a proposta da rádio FM? Fundamentalmente uma programação musical, comercial, voltada para o público jovem. Então é um fenômeno muito marcado da década de 80, né? Que se potencializa enormemente na década de 80. E o início dessa sequência da praia, mostrando corpos jovens, principalmente corpos jovens, é um locutor de FM apresentando o quê, gente? A Blitz. A Blitz, que é o rock nacional, um fenômeno cultural, né, que está ali naquele caldeirão, né, de algo que está surgindo, algo novo que está surgindo. Né? Então, eu acho muito interessante que o filme ele aponta para isso também. Longe daquele microcosmo do bar, daquele lugar hermético, existe uma juventude surgindo na praia, nos corpos, numa nova música, até numa proposta de uma nova música. Bom, vamos continuar então. O que você acha, Tom? Eu acho isso um movimento muito legal, John, porque realmente a gente tem espaço do bar e a gente tem o Rio de Janeiro, né? E a praia é o melhor lugar para demonstrar o Rio de Janeiro ali, o Brasil e esses jovens. E a gente estava conversando ontem sobre a música, então eu fui reparar na música. A música de dentro do bar é Caetano, gente. Então tem uma diferença muito grande entre Caetano e a Blitz.
Sim, tem. O Caetano, ele é político, ele é crítico, mas ao mesmo tempo é outro gênero musical, é outro ritmo. E a Blitz traz o que está por vir. Porque a gente está no 80, a gente está prestes a ter diretas já. A gente vai redemocratizar o Brasil, vamos dizer assim. Vamos voltar a ter essa possível esperança, não sei, essa coisa novo. E isso está até na música. Poder escutar esse rock nacional vindo do Brasil e da praia. E outra coisa que eu reparei na sequência da praia, que eu gosto muito, é que os personagens do Bar Esperança, eles estão ali na praia de certa maneira, só que eles não têm esse destaque. Eles estão falando e as vozes deles estão ali, só no meio da música, a gente escuta mais a música do que os personagens. E ali eles não chamam a atenção. Ali são brasileiros, como todos os outros corpos que estavam ali presentes. Então, eles não são intelectuais, eles não são revolucionários, eles são o povo. Eu acho isso muito legal na cena da praia. Depois, a Blitz tocou no Rock in Rio em 85. Que já é um prelúdio do que ia acontecer. E aí o Rio de Janeiro se tornou um lugar visado em 85 por conta. Eu acredito que esse filme fez com que a Blitz chegasse a mais gente. Porque as FMs dos anos 80, não só no Rio, como aqui em São Paulo também, ajudaram muito essas bandas pequenas que começaram. Você tem outros filmes como, por exemplo, Rock Estrela, Beck Balanço, que é um ano depois, se não me engano, que mostram essa efervescência. Então, o jeito que ele trata essa juventude, essa geração Coca-Cola, como é chamada, né, é muito interessante. Ele mostra que o novo está acontecendo. Era Blitz, era o Barão, o Titãs no começo, ali com 8 caras no chacrinho. Então isso mostra como ele teve esse cuidado de, vou mostrar o Caetano no bar, mas eu não posso esquecer do que está acontecendo aqui em 1983. Entendeu? Eu não posso esquecer que eu estou filmando em 83. A Marina Pedro é um mega mullet ali, cara. Dá pra você ver ele vivo na cabeça dela. Coitada da Maria Pera, dama do 7 Maio. Estava pensando, agora você me colocou uma pulga atrás da orelha também. A minha primeira leitura era, não, aquilo ali é um microcosmo dos intelectuais, mas talvez não seja, talvez seja algo mais plural. Eu tinha pensado, na verdade, minha primeira leitura é uma crítica jocosa a certa intelectualidade que se esvazia. E na festa de despedida do bar, o que está escrito no cartaz? Como eles se autodenominavam? O Exército de Brancaleões. Mas acho que era porque eles estavam chegando, né, da expedição lá dos indígenas. Isso, mas quando eles foram para a expedição, até era falar, mas claro que deu errado, são os Brancaleões, né? Aqui fica a dica, não sei se você já assistiu esse filme, 66, a Armada de Brancaleone, o Incrível Exército de Brancaleone, italiano. Mário Manicelli, um filme bom, engraçado, sensacional. E conta a história, né, de uma companhia de cavalaria farsesca, né, que atravessa por peste, cruzadas, todas aquelas histórias medievais, só que eles são totalmente farsescos. Eu acho que o fato deles, intelectuais do Esperança, se autodeclararem no Exército de Brancaleone, tem uma espécie de crítica a essa intelectualidade atomizada, individualizada, que está ali preocupada com esse carpe diem boêmio, né? E uma coisa que eu até queria perguntar para vocês, foi algo que me tocou demais ao longo do filme. Às vezes aparece como algo secundário, como uma espécie de apêndice da narrativa, mas está a todo momento aparecendo, que é a questão indígena. A questão indígena aparece nos detalhes, aparece também como uma espécie de subtrama, aparece na fala dos menininhos, né? Tipo, o pai é um cacique, aqui em casa é tribo. Em vários momentos em que essa questão indígena aparece. O que vocês acham que pode ser isso? Qual seria a intenção dos realizadores ao colocar isso como uma espécie de subtrama, como algo que vai permeando toda a história? Você chama atenção sobre a questão indígena que, acredito eu,
começando aí na década de 80, até uma Constituição de 88 que finalmente o indígena foi reconhecido, certo? Então acho que ele colocou a questão indígena para chamar a atenção do público e o público começar a entender essas questões, que não eram discutidas até então. E ele faz isso de uma forma interessante, que não fica maçante. Entendeu? Eu achei que o jeito que ele colocou a questão indígena foi uma questão muito bem colocada. E aquele menininho, se eu não me engano, ele fez a armação limitada. Bacana, eu não sabia que isso em algum lugar. Eu acredito também que a questão indígena foi uma questão, dentre várias que eles poderiam abordar, que estavam surgindo na época. Essa era uma época de levantamentos. Peraí, a gente vive esse regime militar, esse regime censurado, mas existem os artistas, existem os indígenas, existem os negros, existem essas pessoas. E eu acho que o Carvana quis colocar algum desses grupos na sua obra, porque ele tinha essa visibilidade, ele tinha esse poder, podemos dizer assim. E eu concordo com o que o Arthur falou, foi uma maneira muito interessante de colocarem ali, uma maneira que não ficou maçante, uma maneira que foi um projeto, então realmente algo que, para trazer visibilidade. Na obra ele está como projeto, na obra ele fala isso, a gente precisa dar essa voz, essa visibilidade. E ao mesmo tempo não se dá completamente. Uma coisa que me incomoda muito é o indígena amigo da Nina, que vem, que é personagem do filme, ele quase não tem falas. Tudo que ele fala aí, a Nina vai chegar. A Nina vem, a Nina explica. Por que ele não explica? Por que ele não tem voz aqui? Então a gente está trazendo a visibilidade e ao mesmo tempo, não. Quando vão perguntar, né, conta a história, conta a lenda, conta o que aconteceu com esse povo, quem contou o padre? Não é o indígena. Então eu reparei isso me incomodou. E eu fiquei assim, eu também jogo a pergunta de novo para vocês. Qual a intenção? Se é a visibilidade, se é esse escape, por que ainda não chegou? É a época? Eu acredito que é a época. Mas eu gosto da ideia de pensar que foi uma provocação do Carvana também. Gente, a Tainá fez uma leitura sensacional aqui. Achei sensacional. Muito legal. Eu penso muito nesse sentido também. Eu acho que... E eu fiquei pensando na coisa do indígena, mas caramba, mas o que ele está querendo dizer com isso? E no final das contas, eu acho que ele levanta muitas hipóteses e algo que me chamou a atenção e achei bastante interessante são as visões sobre daqueles personagens. O jornalista que tem uma orientação ali revolucionária e tal, que fala da democratização e tal, não sei o quê. Ele é um dos que faz a crítica, né? Assim, mas esse negócio de teatro para indígena, isso daí não vai dar certo nunca, tal. Assim, o cara que teoricamente teria uma orientação revolucionária faz um olhar desse, né? Um olhar extremamente conservador e reacionário, inclusive, né? E isso que você colocou, mas o padre aqui tem que falar pelo indígena, tá? Então, são vários pontos de vista daquela sociedade julgando a figura ali de formas muito diversas. E ele mesmo, né, o objeto cultural ali, não tem fala, né? Então, e é interessante a gente pensar que 40 anos depois a gente vive algo muito similar e parecido. A gente vê o desastre Yanomami acontecendo aqui, poxa, o que é isso, né? E vários setores da sociedade olhando dessa mesma forma, reacionária, conservadora, enfim. Acho que não evoluímos muito nesse sentido, né? O Carvana, ele levanta muitas questões, eu acho que até acertadamente ele não conclui, ele deixa pra gente pensar, e eu acho que a gente ainda está pensando, enfim, ainda não evoluímos muito nesse sentido. Eu acho que a questão do índio pode ser que ele tinha medo de falar, não sei. Ele quis colocar um índio um pouco de receio de falar, de não saber falar ou de não saber se expressar. Tanto que ele fala de um jeito bem estereotipado, se você for para pensar. Né? How?
tal, aquela coisa toda. E eu acho que ele quis colocar isso como uma forma de demonstrar que eles estavam tentando mudar aquilo. Por isso, talvez, o índio não tenha fala e a Luísa Cardoso que realmente sabia do que estava se tratando do teatro indígena. Eu enxergo dessa forma, que foi feito para provocar de uma maneira que você se incomode, mas que tem uma pessoa que está tentando explicar, é assim, assado, nós vamos fazer o teatro por conta disso. Na minha visão, acho que é isso que ele quis passar como personagem indígena. A leitura foi muito boa, gostei também. Nossa, foi muito... Acho que é provocativo mesmo. Porque assistindo o filme, pensando, refletindo, peguei pouco. Como é que é o nome da etnia? Do Piripá. Aí você dá um Google, não existe. Não tem. É uma etnia fictícia. E o que acontece nesse momento? A gente está falando ali de transição dos anos 70, anos 80. Em 82 a gente teve o primeiro deputado indígena eleito, federal, foi o Mário Juruna, eleito pelo PDT, apoio do Brizola. Ali no final dos anos 70, a ditadura do governo Geisel queria, a partir do seu ministro do interior, que era o Rangel Reis, promover uma assimilação forçada dos povos indígenas. Ou seja, a FUNAI observar, se você tem mais de 21 anos, conhece a bandeira nacional, sabe falar um português macarrônico e pode trabalhar, parabéns, você não é mais indígena. Logo, você pode vazar das terras protegidas, que elas vão ser entregues para quem? Para o mercado. Para o mercado, para o latifúndio, para o garimpo, para o guerreiro, etc. Isso foi tentado na ditadura. Fica aqui a sugestão de 2 livros. Um chamado Relatório Figueiredo, do Álvaro de Souza Cruz, e um chamado Os Fuzis e as Flechas, do Rubens Valente. Quem teve aula comigo lembra que eu indiquei. Por baixo. Vocês têm ideia de quantas pessoas, quantos indígenas morreram por ação direta ou omissão do Estado entre a década de 40 e a década de 80? Por baixo. Na ditadura, a Comissão Nacional da Verdade diz que nós tivemos 434 mortos desaparecidos, civis. Indígenas, a gente conta. Por baixo, que a gente não tem tanta documentação, o número conservador é 8.350. Por ação direta ou omissão direta do Estado, na figura da FUNAI e do SBI. Então, é um tema obscuro, é um tema difícil de lidar. Até por isso, talvez no filme, acho que a leitura da Ana é correta, existem talvez essas aberturas, só que ao mesmo tempo áreas movediças, ele não entra tanto, até por conta, talvez, da característica nublada do próprio tema, mas da provocação que ele quer criar. Porque um dos personagens até diz, enquanto não mudar o regime, a situação dos índios não vai mudar. O louco é pensar que vários regimes mudaram, a situação nunca mudou. A gente pega todas as constituições brasileiras, as de 1824, de 1891, de 1934, 37, 46, todas as constituições ou não falam do indígena, ou dizem que o indígena é o quê? É um selvagem que precisa ser civilizado. O Estado tem o papel de civilizá-lo. A única Constituição que reconhece aos indígenas o seu modo de viver é qual? A de 88, que é a nossa. E mesmo assim, como o professor João colocou, merdas acontecendo, né? Muitos. E o filme de 83, estamos em 2003, quantos anos? 40 anos. E o debate ainda se mantém candente, né? Eu não sei, a gente abre para a galera, ou vocês têm mais algum ponto? Eu tenho medo. Deixa eu ver, são 5h33. Tem mais um ponto, prof? Não, se quiser abrir, eu tento falar. Opa! Então você nossa, está alto. Desliga um e liga um. Gente, minha voz já é estridente. Vocês vão ter esse negócio na mão, tem certeza? Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, professores, estudantes.
Eu vou tentar ordenar aqui os pensamentos que surgiram, muitas coisas assistindo o filme e muitas reflexões com vocês falando também. E aí, eu gostei muito da provocação do professor John, com relação a essa questão da utopia, né? Se esse espaço do bar era um espaço de utopia. E não são todos os bares um espaço de utopia, né? Acho que essa é uma máxima, assim, não só no Brasil, mas acho que qualquer bar, em qualquer lugar do mundo, é um espaço um tanto utópico. Mas aí, quando a gente esbarra nessas outras definições que vocês levantaram, né, de subversivos ou intelectuais, eu acho que aí já, não sei, acho que são outros tantos debates, né, pra gente refletir, porque se essa subversão ela fica limitada a esse espaço utópico, né, esse espaço do bar, se ela é limitada, ela é de fato uma subversão, né, tipo, a gente pode considerar se aquilo está circunscrito naquele espaço, com aquelas mesmas pessoas, né, aquela expressão de, tipo, pregar para quem já está convertido, né, então, até que ponto isso é de fato subversivo. E aí eu ia falar outras coisas, mas é que esse debate que vocês levantaram agora da questão indígena me provocou bastante, porque, para mim, a forma como eu entendi me gerou um incômodo, porque eu entendi que a proposta era, na verdade, uma crítica, porque, gente, eu tô devaneando aqui, mas é porque, no geral, eu entendi que o filme ele é um grande debate sobre arte e artista, né? Então, até que ponto os artistas querem que o foco seja na arte, ou querem que o foco seja no objetivo da arte, se é que existe um, ou neles mesmos. Para mim, a grande provocação do filme é essa, o quanto que muitas vezes os artistas, queria usar outra palavra sem ser essa, mas não estou pensando agora, tem essa arrogância, né, de querer se colocar como acima da sociedade, acima das outras pessoas, e é uma armadilha da arte mesmo, né, eu sou artista também, eu sei que a gente cai nessa armadilha muitas vezes, e essa questão indígena para mim é uma das críticas nesse sentido, porque me parece que a forma como é mostrada é que a questão indígena ela é instrumentalizada. Não me parece que o movimento daquelas pessoas envolvidas era no sentido de fato, trazer visibilidade para a questão indígena. Me parece que o objetivo era trazer visibilidade para eles mesmos. Foi a gente que foi lá e trouxe atenção para os indígenas, foi a gente que levantou, sabe, esse delírio, né? Burguês, de classe média, enfim, de sentir, de gostar, de ter prazer de estar nessa posição superior que consegue ajudar, né? Então, olha como a gente é benevolente, foi lá e fez uma peça lá e trouxe o teatro. Mas, assim, os indígenas já têm as próprias manifestações artísticas e culturais, né? Então, se fosse um movimento de realmente abrir espaço para isso, exaltar isso, ou respeitar isso, eu imagino que o caminho seria outro. Então, a leitura que eu tive, né, dessa questão indígena foi que realmente foi uma crítica à instrumentalização dessas causas que são tão importantes e acabam sendo aproveitadas de forma enviesada e de forma a privilegiar um interesse próprio, né, dessa classe artista, assim. Não sei se fez sentido o que eu falei, eu fui só botando pra fora, mas eu achei muito interessante porque o filme, ele, ao mesmo tempo que ele é uma exaltação desse espaço do bar, ele é também uma sátira, né? Então ele consegue ao mesmo tempo exaltar o que acontece por ali e ao mesmo tempo ser essa sátira, ser essa crítica a essa classe média alta, burguesa, que se reúne ali, que, como vocês falaram, né, criam ali um espaço protegido, digamos assim, né, da vida real. E para mim o que ficou foi realmente essa discussão, né, de o quanto que a arte, a gente se perde tanto pro lado dessa arrogância, dessa prepotência, e pro lado do comercial, né? Tipo, acho que todo artista em algum momento da vida se depara com esse grande dilema de, putz, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso me alimentar, mas eu não quero ser um vendido, né? Tipo, eu quero fazer arte de verdade, não quero fazer novela, eu quero fazer uma grande peça de teatro que vai revolucionar. Enfim, essa discussão que é muito... e que surge, inclusive, na imagem do casal, né? Então, ela fala, eu também tenho esses sonhos, eu também quero me prender aqui, mas nossos filhos precisam comer, né? E aí, uma outra discussão, que, enfim, ficaria para outro momento, que é também essa questão de gênero. Quem que pode seguir o sonho dentro do casal, né? Tipo, ele pode largar tudo, não, eu vou seguir o sonho, fazer o que eu quero, eu vou me enfiar no meio do mato. E aí, será que ela teria também essa mesma possibilidade, né? Ele fica o tempo todo, larga, você não gosta, larga, mas a gente sabe que
Na prática não é bem assim, né, gente? Eu tiro o microfone da minha mão, senão não vou parar de falar. Querida, como você chama? Marina. Ô, Mari, eu vou falar rapidinho aqui, olha. Eu achei muito legal isso que você disse, mas eu acho sinceramente que no filme aparecem vários momentos, né? O pessoal ali, eles estão sempre querendo criar alguma coisa, projetos, vou escrever isso, vou fazer aquilo, só que eles não sabem o que eles vão fazer, eles não sabem o que eles querem fazer. Então, essa coisa do artista, é óbvio que isso é absolutamente atemporal, né? O artista está sempre tendo essas crises e tal. Mas como a gente está falando desse contexto em específico, o que fazer com essa liberdade? Eu acho que o fato do Bairro Esperança fechar, ele é muito simbólico disso. Tá bom, já deu o que tinha que dar. Chega. A utopia, a esperança acabou, tá? Os projetos. Agora é hora de construir. Vamos ver o que a gente vai fazer com esse Brasil de 1985. Agora é a hora de botar a mão na massa, né? Mas eu acho que essa crise está muito aqui. Né? Eu gostei muito de uma frase que você falou, que é: esse filme é sobre os artistas e a arte, quem é o artista, quem é a arte. Eu também li dessa maneira o filme. E eu discordo de você no sentido de que eles foram para o mato para falar que eles iam dar visibilidade para os indígenas, mas era sobre eles. Eu concordo que era sobre eles, mas não sobre o projeto. O projeto era uma das ideias, uma das subversões, uma das revoluções que eles queriam realmente fazer, e eu acredito que eles queriam tentar trazer sim essa questão à tona dos indígenas. Mas era sobre eles no sentido de: eu vou fazer o que eu quero. Eu até anotei aqui uma frase que o personagem Zeca fala. Eu não escrevo para... Duas, na verdade. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para o executivo. E depois, televisão não é para aprofundar, é para massificar. Ele fala essas duas frases no filme, e é isso que ele quer dizer, que os artistas, quando estão trabalhando para a mídia, não são artistas. São proletariado como qualquer outro, entendeu? Eles são trabalhadores, eles estão ali sendo, como ele mesmo disse, mal pagos para fazer uma coisa que eles nem querem fazer. Então, quando ele bate no peito e fala: eu vou pro meio do mato, aí ele vai fazer algo que ele quer fazer. Aí ele vai ser o artista. E eu concordo para você que a Ana não tinha esse espaço de ser artista. Isso fazia ela até perder o gosto, porque ela era uma artista, ela era uma atriz conceituada. E ela não aguentava mais fazer aquela novela. Aquela novela era um peso para ela, não era um prazer de realizar arte. Então, ela, por questões sociais, de gênero, de cuidar de filho, rotina e vida real, ela não poderia ser artista naquele momento. Então, Isaac foi ser artista. Então, a subversão ali é de ser artista. O que a gente faz como artista? O que a gente pode fazer como artista? O que a gente não pode? E eu concordo muito com isso que o João falou no final, que o Bar Esperança fechou, então agora é o momento de saída do sonho e construir isso. Porque uma coisa que me incomodou muito da primeira vez que eu assisti o filme também foi: por que esse povo está aceitando fácil esse bar fechado? O único que tentou lutar ali é esse jornalista, o Ivan. Ele tentou lutar, ele tentou falar: não, mas isso vai ser contra a democracia, mas pode ver que ele ali é o que é mais dentro do sistema de todos. Os que estavam fora do sistema, os que estavam construindo, vamos fazer uma festa. Disse lá pra fazer. Claro que eles ficaram chateados, claro que eles achavam que o bar tinha que continuar e que não merecia ser um shopping center. Mas, já que vai ser, vamos fazer uma festa. E depois dessa festa, vamos construir fora daqui o que a gente prega aqui. Eu acho que é muito sobre isso. Porque a liberdade naquela época estava começando, então eles não sabiam realmente o que fazer. Eles estavam desesperados. Então, o que eu vejo também, o que eu leio no filme é: tá, mas o que nós vamos fazer com essa liberdade? Até que ponto a gente pode mudar as coisas e as coisas não serem iguais ao que era no antigo regime? Então, também tem isso. Você vê que eles estavam querendo mudar, mas não sabem como mudar. Então, provavelmente, eles vão tentar pôr a massa a partir do momento em que o Brasil referendou o cardecismo em 85, como ele falou, e vamos tentar fazer coisas diferentes. Como, por exemplo, o Rock in Rio, que talvez seja o exemplo máximo de como um festival de rock conseguiu ser o exemplo máximo da democracia no Brasil. E a questão da
da Maria da Pena, eu acho que se fosse conversado antes, na questão do casamento, não teria problema nenhum se eles conversassem, ó, vamos, como é que se diz? Você quer trabalhar como, você quer fazer outra coisa além da novela, quer fazer uma coisa, se fosse combinado, não tem problema, não precisa impor. Acho que o erro dele foi que ele impor muito a vontade dele, não deixar ela também ter a vontade dela. Isso aí é feio, é errado, porque o que é certo é conversar, entrar em acordo, ambas as partes estarem em acordo. Mas aí, por conta da questão dos filhos, etc., infelizmente, não deu certo. Mas o que eu achei que faltou mais essa questão de conversar no filme, sabe? Essa conversa entre marido e mulher que você vê que tem briga, infelizmente, entendeu? Eu acho que faltou mais o diálogo entre as partes, para que as partes pudessem entrar num acordo comum, entendeu? É a minha leitura que eu faço da relação dos dois. Você falou um negócio que eu tinha pensado também, mas eu não falei. De novo, tentando pensar numa leitura do filme a partir de contradições, de paradoxos. Até que ponto esse projeto dos caras era de fato para ajudar os povos indígenas, até que ponto era para alimentar um certo delírio na classe média burguesa, que estava buscando ali uma vazão intelectual. Quer dizer, a gente pode discutir isso tranquilamente. Mas o que é louco, pensar que o projeto dos indígenas deu certo quando? No filme. O projeto deles só deu certo por quê? Porque a televisão é uma live. Porque brancos desapareceram. Brancos sumiram na floresta, estão há 15 dias perdidos, a mídia está maluca. Trazendo para a nossa realidade. A questão indígena dos últimos meses veio à tona muito por conta de qual caso? Do Dom e do Bruno. Quer dizer, o problema do garimpo, ele vem desde os anos 70. Com os Yanomami, por exemplo, desde os anos 70, pelo Mineral Norte, massacre de Rachimu, o negócio está acontecendo lá há décadas. E agora que a gente está olhando direito, falando, caralho, que porra é essa? Mas quando acontece algo nesse sentido, a mídia desperta, aí o projeto deu certo. Mas deu certo porque ajudou os indígenas? Não, trouxe visibilidade. Mas a visibilidade veio por quê? De novo, para não sumir. Então é novo pensar nisso, né? E você jogou no final a questão dá para discutir gênero ali também. Especialmente no personagem do Zeca. Porque o Zeca ele também é paradoxal em sentido. A gente tem uma certa empatia com ele porque ele se revela, né? Ele fala, quem nunca aqui quis chutar o pau da paga, não aguento mais esse emprego, eu tô indo embora, vou viver da minha arte. Vou me trocar, como diria o Zeca. Só que o Zeca, ao mesmo tempo que ele manifesta essa fúria, ele é, com o nosso olhar hoje, obviamente, ele é profundamente machista. Profundamente. Porque em vários momentos do filme, a Ana diz que eu não quero ir pro bar. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Quarta cena, eles estão onde? No bar. Eu quero ir embora do bar. Ele não vai embora. Em certo momento do mercado, né, ela está querendo se esconder. Porque ela era uma pessoa assediada pelo público. O que ele faz? Tira, tá bem, sei lá. E os caras vão pra cima dela. E ex-marido tóxico, né? A moça já estava com outro cara. O que ele fica fazendo? Né? Fica só ali, né? Então, esse cara aí não é bom, não. Esse cara aí é esquisito. Quer dizer, ele está a todo momento, de certa maneira, colocando as vontades dele e invadindo certo espaço que não mais me pertencia. Isso aqui já uma vez pertenceu. Então, sim, dá para discutir isso. E a Ana entra naquela lógica, né? Porque, e aí, se eu quiser seguir meus sonhos, o que vai acontecer? Eu não posso. Para ela é muito mais difícil. Né? Tem mais alguém? Ai, perdão. Eu queria fazer um comentário para trazer mais uma informação que aparece com muita força, que é o merchandising das marcas, né? Eu sou publicitária de formação e a década de 80 foi uma década muito importante para a área de comunicação e a publicidade como um todo. E as televisões, os grandes veículos de comunicação, começaram a inserir o merchandising de uma forma muito ostensiva, né,
nas telenovelas, né, nos intervalos e tal. Inclusive, o setor de merchandising das grandes empresas, elas começaram a se tornar mais vivos a partir, né, dessa grande abertura. E eles trazem isso muito vivo, né? Então, assim, aquele tênis olímpicos que aparece o tempo inteiro lá é uma sátira ao merchandising dentro dos filmes, né? E é o que veio depois também, né? As novelas se tornaram grandes vitrines de marcas. E também um outro contraponto é o ambiente tóxico, né, das grandes empresas de comunicação, né, forçando os artistas, e aí cai na sua fala, a serem, né, pequenos fantoches, né, dentro das novelas. Né? Então, acho que esse também é uma forma de mostrar, né, aquele momento de revolução, né, da entrada dessas grandes empresas de comunicação. E fiquei pensando se esse bar de esperança fosse em 2023. Acho que a crítica seria talvez para os meios de comunicação digital, as grandes plataformas, né, que também roubam um pouco desse espaço que a gente tem, né, de esperança em algumas coisas. É isso que eu queria falar. O nome deles é Barco. Eu posso também. Bem, só no Instagram, exato. Boa tarde a todos. Eu sou Márcia, eu estou aqui representando a Secretaria de Cultura. E esse filme faz parte do nosso acervo lá no MIS. E a gente está com essa parceria que estou gostando bastante. Esse filme, gostei muito dessa temática, mas me veio um incômodo. Eu não me senti representada em nenhum momento. Naquela época não tinha. E eu fiquei imaginando se fosse um filme nos dias de hoje, assim. Eu não tive um lugar de fala ali. E quando eu percebi uma minoria que poderia ter um lugar de fala, que era o índio, ele não teve também. A minha única crítica que eu tenho, porque eu adorei o filme, gostei bastante, mas naquela época a gente não via pessoas comuns como somos, né? É a única coisa que eu precisava falar, porque eu não me senti representada. Posso fazer um combo aqui? Oi, boa tarde, gente. Eu acho que o meu comentário vai se conectar com o da colega aqui, com vários outros comentários que também foram feitos. Me incomodou muito essa questão da gente ver um bar no Rio de Janeiro nos anos 80 que tinha um personagem negro que eu consegui contar, talvez tenha outros, eu não prestei atenção, mas assim, como é possível pensar subversão, liberdade, como é possível pensar a questão social na cidade do Rio de Janeiro, sem você, primeiramente, ter diversidade naquele bar, que é contrassensual, inclusive, pela época em que ele está, porque naquele momento a gente já tinha tido todos aqueles movimentos a gente já tinha um movimento LGBT se consolidando, né, se formando no país, a gente já tinha passado pelo movimento hippie, a gente tinha passado pela precária, enfim, por várias outras coisas, e é curioso como que era um bar absolutamente autocentrado, numa classe média branca, enfim, de um contexto muito específico do Rio de Janeiro. E aí, assim, como estar nesse contexto, como estar nesse território, é importante lembrar, naquele momento o Rio de Janeiro já tinha, né, formado as principais favelas que ele possui hoje. O crime organizado estava surgindo, como a gente vai vir a conhecer nas décadas seguintes, e como isso não passa nem um pouquinho dentro daquele bar. E aí, como então pensar a subversão, a liberdade, como pensar a questão social, se essas pessoas que são intelectualizadas, que são privilegiadas em vários aspectos, elas não estão pensando nem no próprio território que elas estão inseridas, e elas não dialogam e não pensam, não está no horizonte político, né, político, artístico, enfim, e aí as fronteiras a gente pode pensar como estabelecer, mas como então fazer todas essas lutas sem disputar o poder através dessa perspectiva que não é só lutar por uma liberdade de, sei lá, tirar roupa no meio do bar e fazer um striptease, mas que, além de não só conceder o lugar de fala, que acho que nem se trata de conceder, mas de reconhecer o lugar de fala que todos os povos têm nesse país e em qualquer outro, mas também fazer esse enfrentamento de disputar um espaço público que de fato é público, é diverso, é plural, enfim, e parece muito contrassensual porque é um período de ebulição,
por um lado, uma evolução política pela abertura, né, democrática que está se formando, mas ao mesmo tempo tem uma coisa, para mim, é curiosa, né, que do ponto de vista histórico, eu vejo que era um momento em que as pessoas, essas classes sociais, esses fragmentos de classe média estavam se colocando a seguinte pergunta, né, como, então, agora, se colocar de forma subversiva quando a gente, de fato, vai ter liberdade civil, né? Porque antes era da hora, assim, beleza, a gente vai fazer striptease, a gente está no meio da ditadura, a gente vai largar os nossos empregos formais e vai viver da própria arte. Isso é revolucionário, quando você não tem as liberdades civis mínimas para viver em sociedade. E quando você tem isso no horizonte, o que fazer com isso, né? E que disputa, de fato, faz sentido politicamente, enfim, coletivamente, quando você começa a ter isso no horizonte, porque e é caricato, acho que o filme brinca muito com a caricatura dessas militâncias, assim, que no fim das contas, elas são muito mais, na minha leitura, são lutas e são militâncias que se voltam para o indivíduo, né, para uma liberação individual daquele segmento de classe do que qualquer outra coisa. Enfim, para provocar, desculpa falar muito. É provocação. Só obrigada. Nem na praia, né? Vamos ver corpos sendo filmados nem na praia, que é espaço de verdade. Corpos negros. Posso começar aí, mais fácil? Que é uma pessoa vendendo alguma coisa e aí. Gente, vou pedir para vocês. Tá, vai ser rapidinho então. Concordo com vocês. Concordo. Não uma vírgula. Só que é louco tentar contextualizar isso, né? Ficam algumas dicas para entender o movimento, por exemplo, LGBTQIA+, na ditadura. Tem um documentário muito bom chamado Lampião da Esquina, que fala sobre isso justamente no final dos anos 70, anos 80, muito legal. Sobre por exemplo, questão negra, vamos pensar na questão negra. É muito louco, tem um outro documentário que eu recomendo demais, chamado A Negação do Brasil. Ele mostra, por exemplo, uma novela que existiu aqui no país, chamada A Cabana do Pai Tomás. Ela foi lançada poucos anos antes. Esse filme foi lançado em 69, 70. Uma novela brasileira, cujo principal ator fazia blackface. É uma adaptação de um texto. A adaptação de um texto norte-americano. Então, ao invés é a Ruth de Souza, não lembro agora. A principal, a matriz negra, fabulosa. Só que o parceiro romântico dela era um ator branco, que tinha que interpretar um personagem negro. Que fizeram blackface. Poucos anos antes desse filme no Brasil. A própria da publicidade, né? Nos anos 80, não estou falando que isso tem a ver com o Carvana, mas tentar contextualizar. Tem um vídeo dos anos 80 do Enio Mainardi, que é pai do Diogo Mainardi. Enio Mainardi foi um grande publicitário brasileiro. E o vídeo dele diz: eu não uso negros nas minhas propagandas, porque não vende, é feio. Anos 80, sabe? Esse é o contexto. É muito duro, sabe? E que bom que tudo já melhorou hoje, né? Ironia, por favor, mas o contexto era muito brutal para essas populações. A questão da TV, a TV nos anos 80, ela é uma reposição. Eu vou pegar um exemplo da TV que infelizmente não existe mais, que é a Manchete. A Manchete, ela tinha talvez a única que conseguia bater de frente com a Globo. Por quê? Porque tinha um sistema de tecnologia avançado para a época e você conseguia conectar no rádio o som da Rádio Manchete. Então, eu acho que as TVs naquela época, tanto a Manchete quanto o SBT, que surgiu em 81, a Band também, que é de 83, se não me engano, a TV naquela época era uma TV diferente. Então, você tinha, por exemplo, os comerciais que eram verdadeiras joias raras. Né? Você via lá, sei lá, os comerciais de cigarro, por exemplo, que tinham não do Marlboro dos anos 90, mas os como é que chama? Derby, Hollywood, Free, entendeu? Dava vontade de fumar. Você queria sair dali e ir pro bar da esquina e comprar um cigarro. Então eu acho que a TV naquela época ajudou muito. E a publicidade só pôde aparecer por conta também da abertura política.
porque os sensores foram sendo despachados e a liberdade para você fazer um comercial X ou Y foi aumentando. Então você tinha também essa questão de você poder fazer o comercial que você quisesse, a maneira que você quisesse, e vincular no intervalo da novela. Né? No caso da Manchete não tinha tanta novela nessa época. Mas se você pegar, por exemplo, no YouTube e digitar lá comerciais 1985 Globo, a cada plim da Globo você vê, sei lá, fã. Aqui você vê Suquita, eu achei, além do Tênis Olímpicos. Que bom. Mas o bar Estava cheio de propaganda. E o Caetano é uma dotação também, no fundo. E de bebida, e de cigarro, né? Sim. Exatamente. Porque esse filme, como eu havia dito antigamente, ele não é um filme chanchado nem um cinema novo. Fica no meio. Não tem como classificar ele necessariamente no que se trata esse filme. Por isso que eu falei que ele é o Avengers 2 dos anos 80. Conseguiu ali um grande elenco num lugar muito pequeno. Só um comentário rápido sobre a representatividade citada. A gente está falando de década de 80. Se hoje em dia a gente não tem a representatividade plena ainda e é uma luta real, na época era muito mais difícil. E esse filme a gente conseguiu falar aqui anteriormente, os comentários de vocês, de gênero e de indígenas. E aí depois vocês conseguiram trazer o movimento negro e o movimento LGBTQ. E eu acho que é isso, que a cada dia mais a gente tem que trazer essas minorias e se a gente está vendo um filme da década de 80, a gente tem que trazer ele para 2023 e falar isso ainda não mudou completamente. Nem no cinema, nem na publicidade. A gente precisa continuar lutando e a gente precisa continuar, sim, falando sobre isso, apontando. Então, muito obrigada por terem apontado. Realmente, a hora que você estava falando, eu lembrei da cena da praia. A Melissa falou depois, eu lembro. Realmente, quando eu assisti, eu não percebi. Mas quando você falou, gente, nem na praia. Nem ali onde estavam mostrando os corpos do Rio de Janeiro, não haviam. Então, é uma falta, é uma dor que esse filme tem, sim, e que muitos outros têm, e tinham na época e continuam tendo. Então, que bom que a gente consegue discutir, que bom que a gente consegue falar sobre gênero, que bom que a gente consegue falar sobre indígenas, e que bom que a gente consegue trazer os que não estavam no filme também para as discussões. É isso. É isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, a presença também da Márcia aqui, parceria sempre comigo, muito obrigada, Márcia. Obrigada à Biblioteca Sinhá Junqueira, obrigada aos professores e aos alunos, e a vocês todos convidados já também para a próxima sessão, que é o dia 29 de abril. Ainda não temos o filme escolhido, mas em breve divulgaremos nas nossas redes sociais. Procurem a gente no @comunicação Barão de Mauá, tá? Sem essa comunicação Barão de Mauá. Obrigada, e vamos fazer uma foto aqui na sessão.